Estamos hoje mais uma vez com Se Liga na Educação e eu sou a professora Rosimeire Reis. O meu componente é de língua portuguesa. Vou falar com você, quarto ano, estudante que está aí de vento em popa no PET. Muito bem, qual será o nosso assunto de hoje? O nosso assunto vai ser da sua quinta semana, ok? E é sobre leitura de gráficos e tabelas. Aliás, hoje nós vamos trabalhar muito com infográficos, ok? Muito bem, na aula de hoje, você vai precisar de entender algumas coisas para apropriar desta habilidade, ok? Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em textos, como forma de apresentação de dados e informações, ok? Opinar e defender o ponto de vista sobre tema polêmico relacionando as situações vivenciadas na escola ou na comunidade, utilizando o registro formal e estrutura adequada à argumentação, considerando a situação comunicativa e o tema assunto do texto, ok? Bom, o seu PET de língua portuguesa, ele na realidade, da quinta a sexta semana, ele reúne essas competências, essas habilidades para você determinar como terminá-lo de fazer. Então, vamos hoje começar a falar sobre isso. Bem, eu quero dizer para vocês, já afirmando antes de dar todos os conceitos, de que infográfico é um gênero textual. E vamos explicar por quê. Temos falado tanto em gênero textual e o porquê que ele também é. Bom, o infográfico é a definição mais comum, descreve-o simplesmente como uma representação visual de informações e dados, combinando elementos de imagem, de texto, de gráfico, diagramas e, mais recentemente, também de vídeo. Um infográfico é uma ferramenta eficaz para apresentar dados e explicar questões complexas de uma forma que pode rapidamente levar a uma visão melhor e melhor compreensão. Ou seja, é um gênero que carrega dentro dele muitas informações de que uma vai complementando a outra e vão te dando mais clareza daquilo que você precisa saber. Tem sido muito colocado a serviço da nossa interação com o conhecimento, com as informações. Bom, o infográfico, então, continuando, reconhecendo o que ele é. São textos multimodais. O que nós chamamos de multimodais? São aqueles que combinam escrita com imagens, números, símbolos, cores, para explicar fenômenos ou processos na visão científica. Alguns infográficos integram reportagens ou artigos de divulgação científica. Olha, embora eles estejam muito presentes nesses dois gêneros de texto, que é o texto de reportagem, a notícia, e também os textos de divulgação científica, hoje eles estão muito intensos em outros tipos de textos também, certo? Eles estão muito popularizados no nosso dia a dia. Você encontra isso para facilitar uma compreensão dentro de um elevador, você encontra esse tipo de gênero textual, que é o infográfico, para você utilizar um espaço físico, sabe? Então, vem várias informações. Nesse período, principalmente, que nós estamos vivendo, né, com a pandemia, onde pouco a gente interage pessoalmente, esse gênero textual multimodal contribui muito para você se auto-informar. E auto-informando, você toma decisões, certo? Outros também são independentes. Na internet, encontramos inúmeros infográficos virtuais.
eles são interativos e também combinam, às vezes, até com áudios ou vídeos. É o que nós chamamos hoje de podcast, que às vezes vem acompanhado, né? Então, todos esses recursos complementam o infográfico, por isso que ele é um gênero multimodal. Aqui nós temos, para exemplificar, que existem infográficos que a gente pode chamar de enciclopédicos ou específicos. No caso do infográfico enciclopédico, ele costuma ser, por que chamar enciclopédico? Porque é um conhecimento universal, é um conhecimento compartilhado com a sociedade e que ele não sofre mudança brusca, como por exemplo, o corpo humano. Nosso corpo humano, ele não muda as suas funções, ele não muda também o nome de cada parte de uma hora para outra. Pode até mudar a longo prazo. Então, o que é enciclopédico é que tem uma certa permanência, tá? Ele é mais histórico. Então, esse infográfico, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, ele está dando uma ideia de como que é a formação da Terra. Aqui nós temos várias informações sobre a formação da Terra que vão desde quando ainda não existia a Terra em si, né? No caso que ainda começa o surgimento da atmosfera e os períodos mais longos até chegar aos dinossauros. Depois ainda tem essa circularidade dela até ela formar os seres vivos mais recentes dos últimos bilhões de anos. Então, é um infográfico enciclopédico que você, em detalhes, vai encontrar todas essas informações. Então, o que seria o infográfico enciclopédico? Ele é centrado em explicações mais universais, como funcionamento do corpo humano, o que são partidos políticos, ou na perspectiva da história, né, da humanidade, na história da geografia, da história. Então, tem os infográficos mais permanentes, então, que são enciclopédicos. Nós temos também infográficos específicos. Quando ele é chamado de específico? Quando ele explica determinado elemento que, inclusive, serve apenas para uma comunidade ou serve para uma comunidade científica, ou então talvez até para a própria sociedade. Mas são aspectos bem recortados. O exemplo que eu trouxe aqui, por exemplo, é falando dos sintomas da enxaqueca crônica. Então, tem algumas informações aqui que elas acabam sendo possíveis de serem interpretadas até por leigos e ela, então, fica só fixada nesse assunto. Então, ele é específico. Assim, tem outros infográficos também que têm funções mais específicas. Os infográficos que tratam de assuntos que são mais específicos são aqueles frequentemente utilizados quando é necessário explicar um novo procedimento cirúrgico ou após um acontecimento, quando é necessário retratar o atual cenário de determinado local, entre outras situações. Então, vejam bem, se você tem um infográfico de um grande assalto, e aí o jornalista mostra o infográfico em forma de infográfico, como que foi a dinâmica de um assalto. Então, é um acontecimento, aquele infográfico serviu ali para dar suporte à informação e passou. Então, ele é específico, ele passa. O enciclopédico permanece. E info, né? O sufixo info, quer dizer, não o sufixo, o prefixo info é informação. E gráfico quer dizer ilustração. Por isso que é informação em formas de imagem, né? A partir, então, dessa definição, confirmamos a popularidade desse gênero no meio jornalístico atual. Porém, esse gênero não ganhou destaque apenas nos meios de comunicação. Nas salas de aula, os infográficos auxiliam com sucesso nos processos de leitura, reflexão e produção de textos. É nisso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês.
prestem atenção que se ele é um recurso que está presente no nosso processo de escolarização, de busca de informação, nós precisamos de aprender a ler, a interpretar esse gênero. Isso é fundamental porque ele hoje faz parte da sua vida de estudante também. Muito bem. Vamos ver então quais são os elementos que os infográficos trazem. Eles são compostos, não de todos esses elementos, mas eles podem ter alguns deles, todos eles, ou 3 ou 4 deles, não importa. Mas o que faz parte do infográfico é texto, ele tem quadros, ele tem legendas, ele pode ter mapas, ele pode ter números, ele pode ter ícones, ele tem fundo, né, para poder dar um contraste da informação, ele traz tabelas, ele pode trazer ilustrações e até fotografias. Sendo assim, você veja bem que um texto com um infográfico, um texto com tabelas, um texto com informações ilustrativas, com textos multimodais, elas enriquecem o texto e vice-versa. O texto também enriquece o infográfico, certo? Então, hoje eles se completam. E isso também dá muita veracidade para aquela informação que está em destaque, porque trazendo um infográfico com uma informação de uma pesquisa, no caso, por exemplo, se você coloca uma tabela com mais recursos multimodais, com mais informações, isso tudo traz mais veracidade, mais credibilidade para aquilo que está escrito. Vamos ver que tem no seu PET 2 gráficos importantes, que tem um conceito neles de infográfico, porque eles trazem informações além de gráfico, e que eles não vieram junto com a notícia. E eu trouxe a notícia para poder a gente compreender por que eles são tão importantes. Pesquisa revela que 76% dos brasileiros afirmavam que vem preconceito no país. O mesmo estudo aponta que apenas 28% admitem preconceito contra negros. Imediatamente nós temos aqui, né, um dado posto, onde que nós temos gráficos, números, informações escritas, onde que elas justificam ou confirmam o que foi colocado, né? 76% da população acreditam que existe racismo no Brasil, certo? E aqui coloca também como que foi feita a pergunta, para poder as pessoas responderem, certo? E aí a notícia continua. Uma pesquisa publicada pelo Datapoder 360, você pode confirmar, Datapoder 360, mostra que 76% dos brasileiros dizem haver preconceito no Brasil por causa da cor da pele. O levantamento revelou ainda que 11% dos brasileiros foram ou pretendiam ir às manifestações contra o racismo, realizadas após o assassinato do norte-americano George Floyd em Minneapolis, Estados Unidos. Vamos ver se tem mais informação aí? Os protestos reacenderam os debates sobre a desigualdade racial no Brasil e a necessidade urgente de revisão histórica brasileira, colocando o negro como protagonista da sua própria história. Comparativo de 25 anos. Em 1995, o Instituto Datafolha também fez um levantamento, ou seja, o levantamento que foi colocado agora é atual. Agora eles vão falar de um comparativo 25 anos depois, questionando se as pessoas sentiam preconceito no Brasil pela cor da pele. Quando são comparados, percebe-se uma queda das pessoas que acreditavam existir racismo no Brasil. Em 1995, eram 89% das pessoas que admitiam, atualmente são 76%.
Por outro lado, o percentual de pessoas que admitem ser racistas cresceu de 11% para 28%, segundo o comparativo das duas pesquisas. Então, aqui está mostrando exatamente que, enquanto há 25 anos atrás, o racismo no Brasil era 89% em 1995, acreditavam que existia o racismo, hoje, com essa pesquisa que nós vimos no início, ele caiu para 76%. E o texto, sem o texto, esta informação toda, né, dentro de uma tabela, dentro de um infográfico, ela não tem sentido nenhum se o texto também não complementa. Por isso que é fundamental que a gente leia o que está em torno das informações dos gráficos, das tabelas e dos infográficos. Por que comparar o tempo atual com o tempo anterior? O que levou à mudança de paradigma, a mudança de conceito, a mudança de opinião? Isso tudo vai fazer você pensar nos conflitos da sociedade, se melhorou, se piorou, se existe menos interesse da população, ou se tem menos conflito na população. Tudo isso é revelado, tanto no texto, como também é revelado nas informações que você vê nos seus gráficos, infográficos e tabelas. Muito bem. Então, aqui, um professor faz um fechamento, né, sobre essas informações, quando ele diz que, para o professor de jornalismo e coordenador executivo do Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, Juarez Xavier, houve uma mudança significativa no contexto da luta contra a desigualdade e a questão racial. O professor já tem uma justificativa, um argumento dele. Por que em 95, 89% da população acreditava ter racismo e que em 2020 só 76% fala que tem racismo? Vamos ver? Segundo ele, em 1995, o Brasil vinha de uma trajetória de abertura do espaço democrático, celebrava o tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares. No entanto, no discurso, segundo Juarez, vem ganhando força, tentando minimizar o debate sobre a questão étnico-racial. E ele diz, pela primeira vez depois da abertura democrática, nós temos depoimentos misóginos, racistas, preconceituosos de violência. Isso nunca aconteceu naquele período democrático. A impressão que se tem é que esse discurso, chamado discurso do ódio, da intolerância, da ausência de debate público e do respeito à opinião por ter influenciado um grupo de pessoas que tem se mostrado fiel a esse ideário, alertou. Bom, esta é a opinião do professor. Ele fez a leitura das informações, fez a leitura das pesquisas e chegou a essa conclusão com o repertório de conhecimento que ele tem. Agora, você, aluno, vai decidir o que você vai escrever, porque lá no seu PET, pede para você conversar, falar sobre alguma questão polêmica, de diferenças. Nós temos várias, nós temos questões de diferenças alimentares, diferenças sociais, nós temos diferenças de, por exemplo, compulsão alimentar, anorexia, nós temos diferença entre boa saúde e descuido com a saúde. Você pode escolher qualquer tema que você pode colocar lá na pesquisa, no seu site de pesquisa do seu computador, do seu celular. E você vai decidir qual leitor você vai escrever seu texto. Você vai ter que iniciar o seu texto tratando da temática de diversidade entre as pessoas. Você vai se posicionar acerca das diferenças que são próprias do ser humano e destacar as condutas que tratam essa diferença. Você vai ter que dar exemplo, você vai ter que recorrer a infográficos, né, lá do seu PET, para enriquecer os seus argumentos para trabalhar com as intolerâncias e as diferenças, ok? Então, você aprendeu hoje, então, o que é infográfico, que são textos multimodais, né, que eles podem ser tanto científico, tanto específico, quanto enciclopédico, né? E, na
próxima semana, nós vamos continuar um pouco essa conversa falando de exposição oral, ok? E isso precisa de muito conhecimento para a gente falar alguma coisa para todo mundo. E é isso que nós aguardamos você com muito carinho. Até a próxima aula.